Você provavelmente já ouviu falar sobre clonagem, mas você realmente sabe o que ela é? Clonagem é a produção de indivíduos geneticamente iguais. A clonagem ocorre naturalmente na reprodução assexuada, como é o caso de bactérias, insetos, plantas e no caso de gêmeos univitelinos. Os gêmeos univitelinos são formados quando o zigoto se divide em duas partes e cada parte se dá origem a um indivíduo. Portanto, eles possuem o mesmo patrimônio genético e são clones um do outro. A clonagem artificial ocorre em laboratório e ela pode ser reprodutiva ou terapêutica. A clonagem reprodutiva tem como objetivo criar um clone de um indivíduo existente. Ela é feita através de uma técnica chamada de transferência nuclear, na qual é retirado o núcleo de um óvulo que é substituído por outra célula somática. Este óvulo é fecundado e após 5 dias é implantado na cavidade uterina. Após o período de gestação, nasce então um indivíduo geneticamente igual ao doador da célula somática. Células somáticas são aquelas que formam os tecidos e os órgãos do corpo. A clonagem terapêutica é idêntica à reprodutiva. A diferença é que quando o zigoto atinge a fase do blastócito, as células-tronco são retiradas. As células-tronco são células capazes de se transformar em qualquer tecido do corpo. Então, depois de retiradas, elas são usadas em laboratório para a produção de tecidos ou órgãos para transplante. As vantagens da clonagem são possibilitar casais inférteis a terem filhos, salvar espécies em extinção, fazer pessoas tetraplégicas voltarem a andar, curar leucemia, vários tipos de câncer, doenças genéticas, clonar fígados e rins para transplante, diminuir o risco de ter síndrome de Down e, com a sua tecnologia, inverter ataques cardíacos. As suas desvantagens são perda de variabilidade genética, envelhecimento precoce dos clonados, elevado número de anomalias no cromossomo, aumento da população, podendo causar o esgotamento dos recursos naturais. O primeiro mamífero a ser clonado foi uma ovelha chamada Dolly. Ela nasceu em 1996, após 276 tentativas, e foi morta com 6 anos e meio com uma injeção letal, após ter sido diagnosticada com uma infecção pulmonar incurável e assim evitar uma morte muito dolorosa. Após ela, outros animais também foram clonados, como, por exemplo, uma gata em 2001 no Texas, uma vaca também em 2001 pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, um cavalo em 2003, um cachorro em 2005, um carneiro em 2006 no Irã, um camelo em 2009 no Emirados Árabes. Em 2013, cientistas americanos anunciaram a primeira clonagem de embriões humanos. Esses embriões foram usados para produzir células-tronco embrionárias. Os cientistas afirmaram que não tinham o objetivo de clonar humanos, e sim criar tecidos para fins terapêuticos, tanto que os embriões foram destruídos em estágios ainda muito iniciais de desenvolvimento. Neste ano, nasceram 2 macacos clonados na China, com a mesma técnica utilizada na ovelha Dolly, a transferência nuclear de células somáticas. A clonagem de primatas nos deixa mais perto da clonagem humana, mas os responsáveis pela clonagem afirmaram que não têm a intenção de aplicar este método em humanos, e que o objetivo deles é clonar primatas não humanos para pesquisas e também evitar a extinção dos mesmos. O processo de clonagem é extremamente difícil de ser feito. A maioria dos clones morrem no início da gestação e praticamente todos os animais que foram clonados possuem defeitos e anomalias, provavelmente por causa de falhas na reprogramação do genoma. A clonagem não é totalmente aceita na sociedade, principalmente a reprodutiva. Muitos embriões morrem durante o processo da clonagem. No caso da ovelha Dolly, 276 embriões morreram, e só na tentativa de número 277 que teve sucesso. Mesmo assim, o embrião que deu certo deu origem a uma ovelha cheia de doenças, com um envelhecimento precoce e teve que ser morta com uma injeção letal para que não tivesse uma morte muito dolorosa. Em humanos, isso seria catastrófico. Em muitos países, existem leis em relação à clonagem. No Brasil, foi aprovada a Lei da Biossegurança em março de 2005, que proíbe a clonagem humana com pena de 2 a 5 anos de prisão mais multa.
A clonagem só é permitida para pesquisas e para fins terapêuticos, sendo que os embriões utilizados no processo devem ser inviáveis ou congelados há pelo menos 3 anos. Em países como a Espanha, Grécia e Itália é proibido qualquer tipo de investigação sobre clonagem humana. Já a Rússia, China, Coreia do Sul, Singapura, Israel e África do Sul permitem todos os tipos de pesquisa com embriões, sendo a África do Sul o único país com legislação a respeito disso. No Japão também é permitido, porém é preciso de uma licença e a burocracia é tão grande para conseguir essa licença que o número de pesquisas é muito limitado. Nos Estados Unidos, a proibição da clonagem não conseguiu se tornar lei, mas em 2010 foi aprovada uma lei que proíbe o financiamento federal para a clonagem humana. Em Portugal, Bélgica, Finlândia, Dinamarca, França e Luxemburgo não existem leis que proíbam a clonagem humana. Em 2001, a Assembleia da ONU começou uma convenção internacional contra a clonagem reprodutiva humana. Os debates duraram 4 anos e alguns países ainda não haviam chegado em um consenso. Mas pela maioria ter votado contra, a ONU adotou a Declaração das Nações Unidas sobre a Clonagem Humana, que pede a proibição da mesma. Mas essa declaração não é obrigatória aos países membros. Em consequência das discussões sobre a clonagem, Michael Bay dirigiu um filme chamado A Ilha, que critica a clonagem humana e suas pesquisas. O filme é de 2005, mas se passa em 2019, onde uma empresa cria clones de pessoas ricas para servir como uma garantia de vida. Porque quando os originais ficassem doentes e precisassem de transplante, os clones serviriam como doador por serem compatíveis. Os clones são manipulados a pensarem que houve uma contaminação na Terra e que teriam sido salvos. Eles nascem programados a pensar que tiveram uma vida anterior à contaminação e que um dia seriam escolhidos por meio de um sorteio para irem à ilha, único lugar na Terra que não havia sido contaminado. Mas, na verdade, os clones são levados para uma sala de cirurgia para fazer o transplante de seus órgãos, para o seu original, e lá eles morrem. Os 2 clones principais da trama, Lincoln e Jordan, descobrem a verdade e vão atrás de seus originais para impedir que os clones sejam mortos. E assim nós fechamos esse ciclo de pesquisa. Obrigado por terem assistido o vídeo.